Irmãos, hoje a mensagem ela é prática para todas as idades. Então as crianças vão ficar com a gente aqui hoje e depois as crianças, se quiserem, podem fazer um desenho do que elas entenderem da mensagem e a gente vai mostrar esse desenho aqui depois. A mensagem que Deus colocou no meu coração foi um pouco difícil de digerir essa semana, porque se tratava de uma profecia que veio a partir de Amós contra o rei Jeroboão. E quando eu comecei a meditar nesse texto, eu fiquei bastante incomodado, porque a maneira como Deus falou no meu coração era como se fosse um puxão de orelha, sabe? Aí eu comecei a perguntar a Deus o que era para eu trabalhar em cima desse tema. E esse tema ele fala a respeito das 3 visões que Amós teve. E qual é a nossa postura como cristãos nesse tempo de Pentecostes? Eu vou usar o microfone que minha voz está ruim, tá? Então, qual é a nossa postura como cristãos no tempo de Pentecostes? Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Nós vamos ler os primeiros 17 versículos. Amós, capítulo 7, os primeiros 17 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia. E era a erva seródia depois de finas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos o santuário de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei, o templo do reino.
Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Sicômoros são figos silvestres, tá? Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Até aqui a palavra do Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela toda foi inspirada pelo Espírito Santo e ela é viva e atual. O Senhor que se revela através dela para nós, Pai, nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos te pedir agora que nesse momento o nosso coração seja um terreno fértil para a semente que for lançada aqui, e essa semente que é a tua palavra, que ela possa operar transformação na nossa vida e trazer frutos que alegram o Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que a gente vê aqui nessa passagem das 3 visões é algo muito peculiar. A primeira coisa que acontece são os gafanhotos. Amós tem uma visão, e a visão que vem para ele da parte de Deus são os gafanhotos comendo os brotos da segunda safra. O que ele fala aqui erva serôdia, é a segunda safra. Qual que é essa segunda safra? Funcionava assim, para vocês entenderem: fazia essa plantação e colhia-se na época da colheita, e dessa colheita era tirado também o imposto para o rei, e depois o que ficava brotava também, e isso que brotava era usado como pasto para os gados até a época da seca. Dessa parte, o que sobrava também era alimento para os pobres, que não tinham condições de ter seu alimento. Entendem? Então, os gafanhotos estão fazendo o quê? Estão vindo comer aquilo que era para o gado e para os pobres. Essa foi a primeira visão. A segunda visão que Amós teve foi do fogo que secou o grande abismo e devorou a terra da promessa. O que é isso aqui? A terra da promessa é Canaã. Amós aqui está falando para Israel. Eles já atravessaram o Jordão, já conquistaram Canaã, já estavam estabelecidos na terra prometida, e de repente vem essa visão a Amós: o fogo vai consumir a terra prometida. Por que isso? Não é o povo de Deus? Agora a terceira visão é a visão mais intrigante da história toda, porque a terceira visão, Deus pergunta para Amós o que Amós está vendo, e Amós diz: um prumo. Por que o prumo? Para que é usado o prumo? Para conferir o alinhamento da parede, para ver se ela está reta, né? Se está certinho na vertical. E o prumo significa a precisão com a qual Deus edificou o seu povo. Lembrem que eu já falei algumas vezes, e a Bíblia nos ensina dessa maneira, que toda ela, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus Cristo.
De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós. Então, nós podemos entender também que a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão, é o mesmo momento que acontece quando nós saímos da escravidão e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Era um momento de alegria? Era um momento de alegria. O que aconteceu logo em seguida da saída do povo de Israel do Egito? Uma barreira, um mar vermelho. Não conseguimos sair daqui. E a vida que tinha acabado de mudar começa a se aproximar deles de novo. Percebe que quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é difícil a gente ter uma mudança da água para o vinho, da noite para o dia, e aquilo que nós fazíamos não vamos fazer mais. É difícil a gente ouvir uma história assim. Então a tua velha natureza, ela começa a seguir você, e até o momento que você não sabe como continuar, porque existe uma barreira ali. E é nessa barreira que Deus faz o primeiro milagre e permite que você ultrapasse aquele mar. E a tua natureza antiga, você atravessa a seco, e a tua natureza antiga depois ela é afogada naquele mar. É vitória? É vitória. A tua natureza te persegue? Não persegue mais, você está livre. Daqui agora, para onde Deus quer te levar, são poucos dias de distância. É uma viagem que você, com os teus camelos, com a tua bagagem, com a tua história, com a tua família, você consegue ir rápido. Mas o que acontece com o povo de Israel? Mas quando eu era escravo, quando eu não conhecia Jesus ainda, eu me divertia mais do que hoje. Eu tinha coisas que hoje não tenho. Eles choravam a cebola do Egito, porque os mantimentos deles estavam acabando. As consequências e o fruto do teu trabalho, do passado, começa a mudar, porque Deus está transformando o teu caráter. E aí, você começa a ver que as coisas mudam. E será que você quis realmente essa mudança? Aí uma viagem de alguns dias dura alguns anos. Mesmo assim, Deus se revela de várias maneiras diferentes para aquele povo, fazendo surgir a água da pedra, maná do céu, codornizes na manhã. É milagre isso. Tudo é milagre. Durante nenhum dia sequer faltou o essencial para o povo de Deus. Nesse meio período, o que aconteceu também? Eles tiveram a revelação específica de Deus, eles se revelando: olha, eu quero que você haja assim, os 10 mandamentos. Deus, antes disso, não existia mandamento. Não existia. O que eles faziam era, o profeta falava isso, o profeta falava aquilo. Agora ali existe a lei. Deus, ele entrega a lei para o povo de Israel para mantê-lo em segurança. Quantas vezes nós não achamos que as leis nos privam da liberdade? Voltando na visão de Amós, o que aconteceu aqui foi que Deus, ele se arrependeu 2 vezes. Será que Deus se arrepende? Onde mais nós vemos a Bíblia falar que Deus se arrependeu do que fez? Do dilúvio? Como assim Deus se arrependeu? Ele não é soberano? Ele não é o onisciente, o onipotente? Ele não é homem para cometer pecado, para errar, para cometer erros e se arrepender? Só que o propósito de Deus ter criado o homem foi para se relacionar com ele.
nós temos o privilégio de sermos criaturas feitas por Deus para nos relacionarmos com Ele. E o arrependimento dele não foi tipo, eu não devia ter feito, e sim foi uma tristeza tremenda em ver aquela criação que ele fez, a sua imagem e semelhança, morrendo. E o que acontece agora? O que era Canaã para o povo de Israel? Era a terra que mana leite e mel, verdes pastagens. Quer dizer o que? O gado vai ter sempre o que comer. Mas qual que foi a primeira visão? Os gafanhotos comendo a comida do gado. O que era o gado ali? Era o sinônimo de riqueza do povo. Todos os povos que eles conquistaram, exceto aqueles que Deus ordenou que era para aniquilar tudo que era vivo, destruir tudo que existia, o resto era despojo. Então imagina a riqueza que o povo de Israel não conseguiu quando conquistou Canaã. E o que estava acontecendo agora então era que os gafanhotos iriam comer o mantimento do gado. Esse mantimento era até a época da seca. Ia sobrar gado? Não ia sobrar gado. O que Amós fez? Não! Ele fala ali, ó. Disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Outra coisa que era importante, o gado também, o gado era a oferta propiciatória para os pecados. Então, você tinha que ir lá para o sacerdote e oferecer o teu bezerro de 1 ano sem mácula, né? Ou então a ovelha, cada tipo de pecado tinha lá o seu sacrifício que tinha que ser feito na época do tabernáculo, né? Eles iam ter condições de mostrar o fruto do arrependimento? Não, porque não tem mais gado. Você chegar de mãos vazias diante de Deus, você era aceito por Deus? Não. Não era. E o que isso deixa claro aqui pra gente é que não existe arrependimento no povo de Israel. Ainda assim, Amós, ele apela. Vai acabar o povo. Vai acabar Jacó. Vai acabar Israel. Aí depois, Deus dá a visão de que o fogo vai secar o abismo e vai consumir a porção de terra. Vocês já tiveram aquela experiência de, nossa, vocês ganharam uma coisa, só que por algum motivo vocês não deram uma atenção para aquilo lá e aquilo foi tomado de vocês? Eu já vivi situações assim, em que algo me foi oferecido, eu ganhei com alegria aquilo, mas eu não dei o devido valor no meu coração para aquilo que eu ganhei, e logo se foi. E isso, para cada pessoa, isso acontece de maneira diferente. Alguns podem ser com bens materiais, outros com finanças, outros em relacionamentos. Sabe, aquele negócio, o fogo vai consumir aquilo que você ganhou por herança de Deus. Agora, por que isso acontece? É a terceira visão que Amós tem ali. É a primeira vez que Deus interage com Amós nessas 3 visões, porque primeiro Amós só enxerga e ele pede para Deus, perdoa. Deus fala, tá bom, não vou fazer isso. Eu tenho vontade, mas não vou fazer. Agora, no terceiro ponto, no terceiro momento, ele está com um prumo na mão. Amós, o que você está vendo? O que você está vendo? Um prumo. Estou vendo um prumo. E o prumo é exatamente o que eu falei agora há pouco. É o cuidado
que Deus teve em moldar o povo de Israel. O povo de Israel virou uma nação. Só que olha só o que acontece. Tem uma versão na NVI, ela fala um pouco diferente. Fala assim, ó. A partir do versículo 7 na NVI diz assim: Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Ele aqui, ó, olha, Deus, ele não abandona, ele é meu povo. Até agora ele era Judá, agora ele é meu povo. Perceba como Deus ele colocou pessoalmente o seu envolvimento ali. Coloca um prumo no meu povo. E ele diz lá: não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos. Presta atenção. O que está acontecendo no povo de Israel ali? Altares idólatras de Isaac. Quem é Isaac, o povo judaico? Isaac é o filho da promessa. Quando Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, nasce quem? Isaac. Isaac ia ser oferecido em um sacrifício e Deus provê um cordeiro no lugar. Aí depois, Isaac, pai de Jacó, Jacó que tem nome mudado para Israel. Então aqui, ó, os altares idólatras de Isaac. Isaac era idólatra? Não era, gente. Só que aqui acontece o seguinte, aqui acontece que a fé foi deturpada. Então fizeram altares idólatras. Havia um engano daquele povo, dizendo que bom, agora Isaac, que é o pai da nossa nação, né, o avô da nossa nação, sabe aquele negócio? Não, a Bíblia diz assim, ó, que a gente não pode comer carne de porco. Isso era Antigo Testamento. O que Paulo ensina pra gente é que não escandalize o teu irmão. Se lhe for oferecido uma coisa, não é isso que te contamina, é sempre sai da boca que contamina, não é o que entra na tua boca. Então nós nos prendemos às vezes a legalismos ou a coisas que a Bíblia não fala para a gente fazer. Isso é idolatria. Legalismo é um tipo de idolatria. Você idolatra mais a regrinha do que adora a Deus, que foi quem criou a regra. Se a gente for ver os mandamentos. O que mais ele fala ali? Ele fala assim: os santuários de Israel ficarão em ruínas. Santuários de Israel. Você sabe por que existia santuário? Porque não tinha como todo mundo ir para o tabernáculo o tempo todo. As sinagogas, né? Só que daí aqui, olha só uma outra coisa que acontece. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Era o rei de Israel. Percebam que Jeroboão é rei. O primeiro rei era quem? Saul. Nós falamos de Saul, nós falamos de Davi, nós falamos de Salomão. Jeroboão chega ali, é a quarta geração. O povo já perdeu a referência de quem é o seu rei. Deus é meu rei? Ou
Jeroboão, meu rei. O povo não buscou perdão. Esse é o ponto. O que diz ali é que Deus se arrependeu. O povo não merecia mais a riqueza que ele conquistou, que Deus deu. O povo não merecia mais a terra que ganhou. E o que seria feito agora é que os altares idólatras seriam derrubados e os santuários destruídos. Idolatria é uma das coisas que impediu o povo de Israel entrar em Canaã. Idolatria, murmuração, eram cinco lá, agora não lembro todos. Mas esse pecado impediu o povo e aquela geração toda morreu no deserto. Então, analisando essa história das visões de Amós e trazendo para a nossa vida, quem é você e quem sou eu? Você consegue responder isso? Quem é você e quem sou eu? Olha, talvez eu não saiba quem eu sou, mas eu sei o quanto que eu sei o meu valor. Eu fui comprado por alto preço. Você foi comprado por alto preço. Olha a riqueza que aquele povo ganhou de Deus. Isso não é o valor de Deus nas coisas? Desde o momento em que cada um de nós iniciou sua jornada com Jesus, todo o plano de Deus para nosso crescimento passou a ser apresentado para nós. Quando você não sabe, não conhece Deus, não tem como você saber qual é o plano dele para você. Mas a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, Deus ele vai te mostrando qual é o próximo passo que você deve tomar para permanecer no plano dele. Deus ele tem um plano perfeito, tudo ele fez com zelo, e é um plano especial e específico para cada um de nós. A vida que Deus preparou para cada um de nós foi desenhada para ser rica e abundante. Você acha que a tua vida é rica e abundante? Se você não acha que ela é rica e abundante, preste um pouco mais atenção nos pequenos detalhes. Toda a trajetória do povo de Israel pelo deserto até chegar à terra prometida é um plano de fundo para a jornada que cada um de nós tem pela frente a partir do momento que é resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que a luz traz à tona aquilo que está escondido. Se você não tem a luz do mundo, que é Jesus, como você vai enxergar o próximo passo? Qual é a luz do teu caminho? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós dependemos da revelação de Deus para saber o caminho que a gente vai trilhar, senão a gente vai pisar em falso. A visão que Amós teve aqui traria o mesmo fim para o povo, porém agora eles estão na terra prometida. Se antes eles morreriam no deserto, agora eles vão perder tudo que foi conquistado. Você abriria mão da tua vida por conta de uma troca dessas? Eu acho que nenhum de nós abriria mão da nossa vida em troca do que nós já conquistamos, do que Deus já nos deu. Nada no mundo é capaz de pagar isso. O que o pecado faz em nossa vida, ele nos corrói. O que Deus intenta
com aquela terceira visão é retirar o leite e o mel. Às vezes, nós também vivemos situações assim. Se nós começamos a colocar outras coisas no lugar que é de Deus, isso se torna idolatria. E o que Deus vai fazer aqui, Ele vai retirar aquilo. A intenção dele é retirar os gafanhotos e o fogo. Ele vai retirar aquilo. Só que agora entenda que o papel de Amós é muito parecido com o papel de Jesus que intercede por nós. Jesus ele não vai deixar que a gente pereça, porque nós já fomos comprados por alto preço. Mas nós vamos ser alinhados. Nós não vamos perder a vida que nós ganhamos de Deus, mas que nós seremos alinhados, nós seremos. A gente está falando já há 5 semanas sobre Pentecostes. E o que essa passagem de Amós tem a ver com Pentecostes? Agora, o Pentecostes é quando o Espírito Santo vive em nossa vida. E então, a idolatria não pode mais acontecer, porque nós somos templo do Espírito Santo. Cada um de nós aqui é templo do Espírito Santo, e a maneira como nós vivemos honra ou desonra a Deus. A boa notícia é que o Pentecostes, para nós, nos trouxe poder e liberdade. Poder por quê? Porque nós temos alguém que se importa conosco de verdade e está 100% do tempo do nosso lado. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. Ele também falou que quando eu subir ao céu, eu vou enviar para vocês um Consolador. Ele fala mais, ele diz que obras maiores do que as minhas vocês farão. Então eu quero compartilhar agora uma parte do Novo Testamento. Nós vimos do que nós nos livramos. E agora vamos ver qual é a bênção que o Pentecostes traz para nós. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 6 e o versículo 9 também. Então, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Percebe como que nós somos construídos com exatidão? Deus coloca a pedra angular, a pedra fundamental, o alicerce firme, perfeito para nós sermos construídos. Em cima desse alicerce, nada que é construído em cima desse alicerce está mal firmado. Jesus sendo nosso alicerce, independente se você é uma pedra grande ou uma pedra pequena, você vai estar firme. E outra, todos nós sendo pedras ali, nós vamos trabalhar para uma construção única. Amazias, que era o sacerdote lá do rei Jeroboão, o que ele pediu para Amós fazer?
saia daqui, vá para Judá, vai ganhar lá o teu pão. Por que isso? Porque naquela época era muito comum os reis contratarem profetas para profetizarem a favor do seu reino. Vocês lembram de alguém que teve essa experiência? Jeremias? Quem mais? Quem foi contratado? E no fim das contas não conseguiu? Balaão. E daí foi que a mula falou para Balaão para ele não profetizar contra Israel, porque Israel era o povo de Deus. Balaão foi contratado pelo inimigo de Israel, mas Balaão era profeta de Deus. Foi contratado porque o rei lá entendia que se ele profetizar contra Israel, então eu vou ganhar. O poder está na pessoa? Não, o poder não está na pessoa, o poder está em Deus. Então, como sacerdotes, nós podemos escolher qual é o rei que nós queremos servir. É o rei deste mundo, que ele governa as coisas deste mundo, que é o rei que satisfaz nossos desejos egoístas, ou é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o soberano Deus, o todo-poderoso? De quem você quer ser sacerdote? Para quem você foi chamado? Nós lemos agora há pouco aqui, né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. O Pentecostes abriu um caminho, como prometido por Jesus, enviado para ser o nosso Consolador, nos ensinar e capacitar para obras ainda maiores que o próprio Jesus realizou. Nós podemos aprender com as visões de Amós que Deus se importa, mas Ele também é justo e juiz. Aquilo que está fora de prumo, Ele vai colocar no prumo de volta. Eu tive mexendo lá na nossa casa e foram várias pessoas que construíram a marcenaria ali. E eu percebi que a primeira parte do muro, de baixo para cima, assim, está certinho no prumo. Só que depois o que aconteceu é que o cara que continuou, ele fez isso aqui, ó. E aí agora, para colocar a parede ali, vai ficar um dente. Porque eu estou fazendo de metal, e o metal não tem como você fazer assim, que o negócio não vai ficar bom. Então, no fim das contas, vai ficar um dente ali que a gente vai dar um jeito de maquiar. Mas o fato é que tem que ser consertados. Qual que seria o ideal fazer ali? Quebra para ficar reto. Mas não vou quebrar, né? Não vou quebrar porque não preciso. Mas Deus, Ele, se precisar, Ele vai quebrar. Porque Ele é um pedreiro muito melhor que a gente. E Ele sabe quebrar com precisão, assim, para não quebrar mais do que o necessário e não menos que o necessário. Ele vai lapidar a gente, porque a gente é pedra colocada em cima do alicerce que é forte, que é Jesus. Aí, o que acontece quando nós somos colocados no prumo? Essa é a melhor parte. Quando nós somos colocados no prumo, nós podemos ler Colossenses. No capítulo 1, lá no primeiro versículo, do 1 até o 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Eu quero fazer uma brincadeira aqui e dizer que os que se encontram na igreja metodista do Uberaba, graça e paz a vós outros. Porque damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós,
desde o dia em que o vistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você se enxerga sendo o alvo dessa carta? Se enxerga sim, porque você faz parte desse povo. Você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você não está se deixando trabalhar por Deus? Você não está sendo lapidado pelo Espírito Santo? Se você acha que algo precisa andar mais rápido, então ande mais rápido. Se você acha que algo precisa andar mais devagar, peça que Deus te explique o porquê tem que ser mais devagar. O fato é que todos nós estamos sendo lapidados por Deus. E isso por quê? Porque Ele se arrependeu de mandar os gafanhotos e de mandar o fogo. O que Ele já nos deu, Ele vai manter. Só que Ele vai nos colocar no prumo. Então, se cada um de nós foi liberto da escravidão do pecado e trazido para a terra prometida, você já passou, já chegou na terra prometida? É interessante a gente usar essas metáforas, porque para cada um isso vai ter um entendimento diferente. Mas onde está a tua terra prometida e o que você está fazendo agora? Nós permitimos que o mundo seja nosso rei ou nós permitimos que Deus seja nosso rei? A gente está dividido? Não podemos estar divididos. Temos que escolher. Não tem como agradarmos a dois senhores. O que você quer mudar na sua vida? Para concluir, eu quero lembrar uma história que Jesus contou quando um mestre da lei questionou Jesus sobre o mandamento mais importante. Um mestre da lei, na época de Jesus, era alguém que conhecia quase de cor, se não conhecia de cor, toda a lei e os profetas. E ele chega a Jesus assim e pergunta para Jesus, né? Jesus diz assim, Jesus devolve uma outra pergunta e diz para ele assim: qual é o mandamento mais importante? E o mestre lá fala: amarás teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, todo o teu entendimento, né? E amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus responde o quê? Tá certo. É isso mesmo. Aí aquele mestre fala assim: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí então Jesus fala: tinha um homem que andava pela estrada e ele foi afligido e atacado por ladrões. Quase morreu, mas foi saltado, levaram tudo. Primeiro passa um fariseu, depois passa um mestre da lei e depois um samaritano. Por que um fariseu? Por que um mestre da lei e por que um samaritano? O que significam essas três pessoas para aquilo lá que era um mestre da lei?
fariseu era o top. Mestre da lei era o cara que sabe todas as regras. Eu sei como funciona, né? E o samaritano era aquele que israelita odeia. Não, o samaritano é rico, né? Ele é tão rico quanto o israelita. Só que o israelita odeia o samaritano. Por quê? Por causa de uma disputa dos postos de Abraão. Enfim, eles falam que só se pode adorar a Deus em Jerusalém e os samaritanos no Monte André, não sei. Bom, tem outro monte lá. E aí, essa é a briga para qual é o lugar certo de adorar a Deus. Mário, o lugar certo é aqui ou na Batista? Os dois. Os dois, não interessa o lugar. Eu prefiro metodista. Mas eu não tenho nada contra. E essas discussões, vocês percebem que é fácil criar uma desavença agora por causa de uma coisa banal? E era isso que acontecia naquela época. Então, o samaritano ele era excluído pelo israelita por causa daquilo lá. Mas quem foi que cuidou do israelita que estava deitado no chão? Foi o samaritano. Ele não só cuidou, como ele cuidou das feridas, cuidou para levar para um lugar onde ele fosse cuidado até recuperar, ainda bancou tudo. Deixou o dinheiro lá pro cara da taberna lá. Então, quem era o próximo daquele machucado? Era o samaritano. E esse próximo, ele diz lá no final, né? Ele não responde que foi o samaritano. Jesus pergunta assim: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí ele responde assim: aquele que teve misericórdia dele. Jesus falou: então vai lá e faz o mesmo. Haja como o samaritano. Imagina como é que é você engolir um negócio desse, né? Você israelita, haja como um samaritano. A carta que a gente leu de Colossenses, a fama da igreja de Colossos por ajudar os outros. Qual foi o gatilho para eles agirem dessa maneira? O evangelho que eles ouviram. Isso significa que não existe como nós colocarmos a nossa fé em prática se não vier seguida de obras. Eu fiquei relembrando o que aconteceu faz 2 semanas, né, que foi Júlio para Jesus e a Gincana, e nós ficamos em 3º lugar. O pastor esse dia falou que a gente foi em 1º lugar. Concordo com ele. Sabe, querendo puxar a sardinha para o nosso lado, eu quero mesmo, né? Mas quantos pontos por cabeça? Nós ganhamos. O maior número de pontos por cabeça. Por causa das pessoas que estavam lá, né? Não, por causa do número de pessoas na igreja. Concorremos com igrejas grandes. Só que nós nos expusemos. Quantas doações nossa igreja conseguiu para aquele povo lá de Rio Preto do Iguaçu? Hoje está começando o mutirão do Júlio para Jesus lá. A gente viu algumas fotos lá e a gente reconheceu as coisas que a gente pôs no caminhão. Tinha coisa lá, bastante coisa. Tinha muito saco daquele branquinho com etiqueta. Eu sei que nós fizemos o nosso melhor. E Deus vê isso. Deus vê. O samaritano fez o melhor que ele podia. Não fez o que dava. Fez o melhor. Quando nós fazemos o melhor que nós podemos,
nós estamos pensando no próximo. Cris e eu, nossa família, na verdade, nos últimos dias, nas últimas semanas, temos recebido o melhor de muitas pessoas. Temos sido agraciados, na verdade, olha, não dá para dizer nos últimos dias, porque nossa vida inteira se resume a Deus movendo pessoas para cuidar da gente. Não existe mérito na gente. Todo mérito é em Deus. Todo mérito é dele. E aí a gente fica feliz de ver essas coisas acontecendo. Para finalizar, fica a pergunta: com qual personagem você se identificou mais? Desses tantos que a gente ouviu hoje. Você é aquele que vai ser comido pelo gafanhoto? As tuas atitudes dizem o que para você a respeito da tua convicção com relação a Deus? E eu quero desafiar a todos nós a buscarmos ter a maior intimidade possível que nós podemos ter com Deus. Porque isso faz toda a diferença. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa passagem, por essa mensagem, pela maneira como o Senhor toca o nosso coração, Deus, e às vezes a palavra é dura, mas é para abrir nossos olhos. Nós queremos ser trabalhados pelo Senhor. Pai querido, nós te pedimos misericórdia sobre nossas vidas, e se existe algum altar idólatra em nossa vida, Pai, que ele seja derrubado. Nós queremos ser teus e somente teus. Queremos ser sacerdotes teus, Pai, que as pessoas olhem para a gente e vejam o Senhor agindo na nossa vida. Nós não queremos servir esse mundo, nós não queremos servir os nossos desejos, nossas vontades, nós queremos servir somente ao Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor nos livre das tentações, nos livre do mal, que o Senhor nos dê coragem para tomar decisões que são difíceis, principalmente, Pai, que o Senhor derrame da tua graça, como o Senhor também derramou da graça sobre o povo de Israel. Que nós não sejamos acabados, mas sim moldados pelo Senhor, purificados pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.